Como está a sua caminhada? Como está a minha caminhada? Como estamos caminhando diante do Senhor? Estamos fazendo aquilo que aprova ao Senhor? Estamos fazendo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Será que se Jesus estivesse no nosso lugar, pensaria como pensamos às vezes? Agiria como agimos às vezes? Faria as coisas que muitas vezes nós fazemos e que muitas vezes desagrada ao Espírito Santo de Deus? Estas são perguntas que são importantes para a reflexão desta lição, a lição de número 4, que fala sobre como se conduzir na caminhada. Como estamos, professor, nos conduzindo na caminhada? Essa é uma pergunta importantíssima. Eu sou seu irmão em Cristo, Enoni Santos, e este é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Meus queridos, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024. Esse tema que é muito interessante, a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira que está proposta. Temos um caminho a trilhar. Temos um objetivo a alcançar. Temos um destino a chegar. Mas a nossa condução neste destino, neste caminho, faz toda a diferença para que a gente possa chegar no destino final. Tá bom? Amados, a nossa lição, e eu quero mostrar aqui já para você o nosso gráfico esboço. Como você sabe, temos o textual, a verdade prática e os tópicos da lição. Esse gráfico ele é importante, né? Você sabe disso para que você possa ter um guia na aula, né? Não fugir do assunto e os alunos estarem visualizando, porque o visual junto com aquilo que eles ouvem é importante para gravar. Textual ele diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, né? Colossenses 4, 5. Verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. De fato, a igreja é a única que faz oposição a este sistema que aí está. Esse sistema, ele é oposto, ele é averso a tudo aquilo que nós fazemos. Exatamente porque no mundo existe a ação maligna do diabo, dos seus demônios, e ele vai agir em todas as áreas. Em todas as áreas ele vai agir, tá bom? É importante nós entendermos e nós praticarmos isso, que nós estamos vivendo, meus irmãos, em uma terra hostil. Por isso que a nossa cidadania é celestial. A nossa pátria não é esta aqui, tá? O nosso gráfico esboço está dividido em 3 pontos, né? O padrão de conduta na caminhada, Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a vontade de Deus, uma vida cristã bem-sucedida, tá? Temos também o segundo ponto que fala, fazendo a caminhada com prudência. O que é prudência? Não andeis como nécio, andeis como sábio. Terceiro e último ponto, vencendo os dias maus. Remindo o tempo é a volta do Senhor e os dias são maus. Ok? Queridos, sempre temos frisado aqui a questão da palavra-chave. Nossa palavra-chave, para nós irmos direto aqui na lição, a palavra-chave se refere à conduta. A conduta aqui é como nós nos conduzimos, a forma como nos conduzimos, como nós estamos andando neste caminho. Primeiro ponto fala sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. E o nosso padrão de conduta na caminhada cristã não pode ser outro a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso padrão. Quando a gente fala de padrão, nós estamos falando de algo que é um referencial. E esse referencial é para ser repetido.
este referencial ele serve para outros, não é? Um padrão ou algo que é característico, se eu pudesse dar um exemplo muito prático aqui, seria a imagem de um carimbo, não é? Você tem lá aquele carimbo que foi feito com aquela marca, com aquele texto, e aquele texto, aquele carimbo, ele vai replicar aquele padrão, ele vai repetir-se. Então, Jesus é o nosso padrão. Significa dizer que é nele que nós nos referenciamos. Ele é a nossa referência. E nós vamos replicar, repetir aquilo que ele fez. Esse é o ponto principal dessa ideia da conduta. Então, Cristo é o nosso padrão de referência. Porque o segundo ponto fala sobre fazer a vontade de Deus. Ora, se Cristo é a nossa referência, significa dizer que nós vamos fazer a vontade do Senhor. Sobre isto, eu gostaria de mostrar para os irmãos um gráfico que nós já falamos sobre ele aqui na questão do discípulo, do que é um discípulo. Porque, meus irmãos, se não me falha a memória, acredito que é Agostinho que fala sobre isso. O que é um discípulo senão aquele que imita? O que é um discípulo senão aquele que repete o que o mestre faz, né? Então, esse gráfico ele mostra que ser discípulo é andar com Cristo. E eu queria que o professor, você se valesse também do que está no auxílio histórico e cultural, quando ele faz uma análise aqui, exegética, de 1 João 2,6, quando ele diz, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. O texto que está aí. Aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que tem Cristo como referencial, aquele que diz que lê as palavras de Cristo, aquele que canta o Evangelho de Cristo, aquele que diz que segue a Cristo. Ora, o que é seguir se não andar como ele andou? Então não tem como nós dizermos que somos cristãos e não fazermos aquilo que Cristo fez. E não andarmos conforme Cristo andou. Isso é muito importante. Então, amados, aqui nesse texto, ele fala da palavra andar. Andar é peripatesen, né? Que aqui no comentário que eu me baseei, ele tem uma pequena derivação. Peritapaten, né? Porque na realidade significa, lá no grego, caminhar, passear. É como alguém que é um ambulante, é como alguém que é um itinerante. Por que isso? Porque esse é um conceito da escola aristotélica, né? Aquelas escolas gregas tinham o costume, né, de ter nos seus liceus aqueles jardins, tá? Aonde era costume do mestre, do filósofo, andar com os seus alunos, porque enquanto eles andavam, enquanto eles caminhavam, eles iam também ensinando. É uma forma, não é, didática, é uma metodologia de ensino. Até hoje tem algo parecido, né? Algumas escolas gostam de ministrar aulas ao ar livre, como eles faziam. A diferença é que aqui eles gostavam de andar, porque eles entendiam que andando, caminhando, eles vão aprendendo. E isto tem uma simbologia com a nossa vida. Porque a nossa vida cristã, nós que estamos no caminho, nós que estamos trilhando o caminho, precisamos também entender sobre isso, né?
Então, o conceito de peripatéticos, a palavra peripatéticos vem daí, né? Dessa derivação de grego, que quer dizer aquele que anda, aquele que caminha. É como um ambulante, um itinerante, tá bom? Você vê isso com Moisés e Josué, que estava sempre no encalço de Moisés, né? Como seu mestre, Josué. Elias e Eliseu, né? Inclusive tem aquele texto quando Elias estava para subir ao céu, né? Então Elias diz para Eliseu, olha, fica-te aqui que eu vou ao Jordão. E o Eliseu disse, não, eu não vou te deixar. E ele foi com ele, quando chegava lá, ele ia para um outro lugar, olha, fica aqui que eu vou para o lugar tal. Não, eu vou contigo. Ou seja, ele queria estar com o seu mestre. Isso é ser discípulo. Isso é andar com o mestre, né? No caso ali, era Elias que era o mestre. Mas por que Eliseu entendia que a bênção de Deus estava na vida de Elias? Porque ele queria esta porção do Espírito que agia em Elias. Meus irmãos, você vê isso também com Jesus e os discípulos. Por isso que nessa ilustração simples, você vê aqui uma ilustração representativa de Jesus e de um discípulo, né? Se eu acrescentasse um outro discípulo aqui, nós podemos fazer uma alusão sem problema nenhum aos discípulos no caminho de Emaús. Então veja, os discípulos estão saindo lá de Jerusalém e indo para a aldeia de Emaús, cerca de 9 a 11 quilômetros, 3, 4 horas de viagem, uma caminhada longa, e Jesus se apresenta entre eles. O que vocês estão conversando à medida em que caminham? Ou seja, o que vocês conversam enquanto estão caminhando? E aí Jesus diz, vocês são muito lentos, são muito lerdos em entender tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, Jesus vai dando ali uma aula, meus irmãos. Jesus vai ministrando ali, porque era o verbo. Aí é que é interessante, né? Você está tendo uma aula, um grande resumo, um grande intensivo do Evangelho com o próprio Cristo. Ele vai descortinar tudo o que aconteceu lá atrás. Todas as profecias que apontavam para o Cristo, né? E enquanto o mestre deles ia ensinando, falando da palavra, o coração deles ia ardendo. Mas olha, tem algo ali que é fantástico também, que é maravilhoso. Quando Jesus via que já estava chegando o lugar, ele meio que vai se despedindo dos discípulos, e os discípulos disseram, porque já estava escurecendo e eles já estavam chegando no local. E Jesus vai meio que dizendo ali as últimas palavras, as últimas considerações. E os discípulos disseram, não, Senhor, fica conosco, fica conosco. O dia declina, a noite já vem. Ora, meus irmãos, tudo isso está dentro aqui da lição. O dia declinando, a noite vindo. Meus irmãos, se vocês pararem para pensar, todas as coisas que Deus fez, ele disse que era bom. Mas a escuridão não foi dito que era bom. A escuridão tem uma conotação com aquilo que é maligno mesmo, com aquilo que é mal. Tá bom? E aí a gente pode dizer que o que fala aqui no último tópico, os dias maus. Os dias maus estão chegando. A noite da tribulação, a noite da angústia. Aleluia, está chegando. O que a gente tem que fazer? Brincar de ser crente? Se divertir apenas como fazem algumas igrejas que parece que perderam este senso de que de fato os dias são maus. O que a gente deve fazer, meus irmãos? Ficar brigando entre si, contendendo entre si, ministérios com ministérios, irmãos contra irmãos?
O que devemos fazer, professor? Se não clamar ao Senhor, fica conosco. Entra no nosso lar, entra na nossa casa, ceia conosco. E a Bíblia diz que eles constrangeram a Jesus a entrar com eles. Quando Jesus entra, que eles vão jantar, a ceia, a última refeição do dia, quando ele parte o pão, então diz a Bíblia que caiu as escamas dos olhos deles e Jesus desaparece. Então eles entenderam que aquele era o Senhor. Que coisa maravilhosa esta aula, essas 3 horas de caminhada que Jesus teve com aqueles discípulos, impactando. Por isso que eles disseram, porventura o nosso coração não ardia quando ele abria as Escrituras para nós? Então, professor, na caminhada cristã, na sua caminhada cristã, não esqueça de convidar Jesus para fazer parte desta caminhada e não só isso, convidar ele para entrar, para ceiar, para descortinar as Escrituras e nos mostrar aquilo que muitas vezes está impedindo de nós entendermos. Meus irmãos, esse gráfico é muito bom. Se você puder, utilize ele. Aqui embaixo nós temos as 5 formas, umas 5 formas mais ou menos que elencamos aqui. Amados, tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Prudência. A palavra prudência, né, do grego akribos, tem a ver com exatidão. Ou seja, é aquilo que é de acordo com as regras, com as normas. E Paulo fala sobre isso, que o atleta ele não é coroado se ele não lutar, se ele não competir segundo as normas. Então preste atenção, prudência é isso. Você, aqui no Brasil, nós temos criou-se, né, uma forma de falar sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, você sabe, é aquele jeito, né, de fazer as coisas muitas vezes desonestas, né, desleal, fora da regra, fora da norma. Mas nas coisas de Deus, a caminhada cristã, não existe jeitinho brasileiro. Isso é algo que a gente precisa colocar em nossa mente, né? Precisamos andar na verdade. Prudência é isso, meu irmão. É uma caminhada sábia, é uma caminhada que compreende você ter discernimento, tá? De você ter entendimento sobre o que acontece, tá? É importante também que, dentro dessa questão da prudência, eu quero ler aqui o comentário do nosso pastor Ziel, que ele diz assim: podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado. A prudência é uma virtude e ela nos dá essa permissão para a gente andar, para a gente agir com cuidado em todos os momentos, em todas as horas, tá? Em todos os momentos. Diante das situações desafiadoras, uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. E eu quero falar aqui de um assunto muito importante dentro, tá? Para a gente incluir dentro dessa questão de andar com cuidado e moderação diante dessas situações. São situações do nosso dia a dia, muitas vezes relacionais, muitas vezes voltadas para coisas que acontecem na nossa vida, em relação a outras pessoas. E aí eu queria falar para você dessa questão, por exemplo, que a psicologia fala, né, da assertividade, tá bom? Meus irmãos, a assertividade, dentro dessa questão das relações, você pode ter uma atitude de passividade ou uma atitude de agressividade, tá? E eu estou falando nas relações humanas, tá bom?
Por exemplo, nas relações humanas, né, e isso tem muito a ver com a nossa comunhão dentro da igreja, que nem sempre é fácil, a gente reconhece isso, temos um problema sério dentro das igrejas, né, onde todos nós somos afetados, que é esse problema do comungar, do amar um ao outro. Então, a passividade já está, o nome já está claro, né? Ou seja, você não expõe a sua opinião, aceita a opinião dos outros sem questionar e com total submissão. Ou seja, há pessoas que nas relações aceitam tudo, né? Parece ser uma atitude cristã isso, mas não é. Porque muitas vezes, dentro dessa passividade, pode ter uma agressividade. É o que eles chamam de passivo-agressivo. Né? Você não fala nada, você fica introspectivo, mas dentro ali tem alguma coisa errada. Né? Então não é essa atitude de passividade. Também não é atitude de agressividade, porque aí nós já vamos para um polo oposto. Na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nós vamos ter problemas com outros irmãos. Isso é, irmãos, da natureza humana. Abraão teve problemas com Ló acerca dos pastores de ambas as partes que estavam brigando entre si, tá bom? Paulo e Barnabé também, a Bíblia diz que tiveram uma grande discussão a respeito de Marcos, porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria, porque Paulo tinha abandonado, Marcos tinha abandonado eles naquela viagem deles, né? Então Marcos veio embora e por causa disso Paulo não queria, mas Barnabé acreditava naquele rapaz e queria, então houve uma grande discussão e eles se separaram, né? Posteriormente, lá no final, principalmente, você vê Paulo, né, mandando que traga Marcos, né, para estar lá com ele. Então, nas nossas relações cristãs também vai ter esse tipo de problema. Mas como é que nós vamos agir, meus irmãos? De maneira passiva, porque tem pessoas assim, não é? Que ela não fala nada, que ela se fecha, que ela fica calada, mas isso não quer dizer que o problema lá dentro foi resolvido, né? Por outro lado, existe também a agressividade que não quer considerar a opinião dos outros, a forma de agir dos outros, a necessidade dos outros e muitas vezes age com grosseria, com brutalidade, né? Essa não é uma forma correta de condução também, porque a Bíblia manda a gente ser manso. Sabemos que nós vamos ser testados, meus irmãos. Eu estou falando isso aqui, mas isso serve para todos nós. Constantemente somos testados. E aí é que nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo. Enquanto a Bíblia chama de temperança, né, ele chama de assertividade. Porque o que é essa assertividade? É ter firmeza e objetividade. Ou seja, você tem uma opinião formada, essa opinião ela é firme, e por causa disso você pode responder às opiniões contrárias das outras pessoas e até mesmo algumas agressões. Porque a agressividade, né, por ele não pensar, por ela não pensar na necessidade dos outros, então o que vai fazer? Vai agredir. Uma pessoa assertiva, o que ela vai fazer? Ela vai responder com respeito. Porque a ideia aqui é que se quebre o ciclo do mal. Uma pessoa agressiva está respondendo com ódio, com rancor, não é isso?
E Jesus diz para não fazer desta mesma forma. Então não tem essa história de olho por olho e dente por dente no Evangelho. Não é isso que Jesus ensina. Porque senão, se agirmos conforme o que estava nessa parte, né, olho por olho, dente por dente, você vai ter 2 banguelas e 2 cegos. Você fura o meu olho, eu furo o seu olho, você quebra o meu dente, eu quebro o seu dente, ficam 2 cegos e 2 banguelas e não resolveu nada. Então Jesus ele veio quebrar esse ciclo. Olha como é diferente o andar de Cristo. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes você vai ser provado. Queridos, como é que a gente deve andar então? Nós devemos andar não como nécio. A palavra nécio, ela tem o sentido de não saber. É aquele que não sabe. É como uma pessoa, é quase como uma pessoa sem entendimento. É quase como uma pessoa louca. Uma pessoa que não sabe mesmo. Né? Então, a palavra aqui é muito clara. Não andeis como nécio, ou seja, como pessoas ignorantes. Então, isso aqui é uma vida ignorante, né? Reflete uma vida ignorante, sem sabedoria, desprovida de luz divina, significa estar numa jornada imersa de pecado. É o que está aqui no comentário do nosso pastor Osiel. Então, nós não podemos andar como nécios, como loucos, como pessoas sem entendimento. Meus irmãos, se nós parássemos para pensar, nós deveríamos ser, e eu não falo isso com arrogância, em relação às demais pessoas, né? Eu estou falando, os crentes, os evangélicos, deveriam ser as pessoas mais inteligentes. Por quê? Porque Paulo se expressa de uma maneira que nos dá esse respaldo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o intelecto de Cristo, nós temos o pensamento de Cristo. Deveríamos pensar como Cristo pensa, deveríamos agir como Cristo agiria. Esse é o ponto importante que muitas vezes todos nós estamos pecando nisto, porque não trazemos Jesus para a nossa vida de maneira plena, de maneira completa. Por exemplo, quando alguém lhe ofende, geralmente você quer rebater, não é isso? Mas é isso que Jesus faria? E se você perguntasse a Deus, se você perguntasse a Cristo, Senhor, o que tu farias no meu lugar? Rebateria esta agressão ou deixaria a vingança para o Senhor? Se não é para andarmos como nécio, como é que devemos andar, então? Devemos andar como sábios, né? É o que diz a palavra de Deus. Então, sábio, a pessoa sábia, é uma pessoa hábil, é uma pessoa perita. Essa palavra sábio, no início, ela era originalmente compreendida como um conhecimento prático. Você vê que há pessoas que muitas vezes elas, nessa parte do conhecimento prático, né, ela tem sabedoria para fazer uma determinada atividade. Ela não passou por um curso, ela não fez uma academia, mas ela tem sabedoria para agir ela é perita naquilo que ela faz. Né? Isso acontece muito. Então, a sabedoria era mais voltada para esse tipo, né, de entendimento. Mas aí depois nós passamos a compreender a sabedoria como essa luz divina que habita no crente, que nos faz andar com discernimento. Esta sabedoria, ela faz distinguir o que deve e o que não devemos fazer. A sabedoria, para todos os efeitos, meus irmãos, ela é algo prático. Ela precisa ser algo prático, tá bom? Sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria no tratar as pessoas. Nós falhamos muito nisso, né? E isso é, de certa forma, prejudicial ao Evangelho. Porque quando nós agimos desta forma, as pessoas que não são crentes,
que não conhecem a Jesus, elas vão observar a nossa forma de agir. E dependendo de como nós agimos, nós vamos glorificar a Cristo ou não. Nós vamos passar a mensagem correta do Cristo ou não. Por isso que é importante nós sermos sábios, né? Ao invés de nécio, ao invés de tolo, ao invés de pessoas sem conhecimento. Queridos, indo para o final, o último ponto, aqui nós temos falando sobre os dias maus, tá? Porém, antes de entrar nesses dias maus, eu não posso deixar de falar sobre esse outro gráfico que eu já coloquei ele antes nas nossas redes sociais. Porque, assim, meus irmãos, o que a gente precisa entender da nossa caminhada? O que fazer e o que não fazer. Esse gráfico, ele mostra as práticas devocionais para o viver e o andar cristão. Então aqui está mostrando o que eu devo fazer porque são práticas da vida cristã que a gente precisa. A primeira prática aqui é a prática da oração. O crente precisa orar. Jesus orava. Imagine nós. Então nós é que precisamos de orar, né? Então a prática da oração, ela é importante para conduzir, para andar nesse caminho. Prática do amor. Acabamos de falar sobre isso, né? A prática do amor, tá bom? Porque o amor é o que nos identifica com Cristo. O viver de Jesus nesta terra, meus irmãos. E aí, até uma pessoa que é um ateu, uma pessoa que não acredita na mensagem do Cristo, mas conhece que o Cristo histórico existiu, ele tem que se render ao que o Cristo fez. E a vida de Cristo era pautada no amor. A gente seria conhecido, Jesus falou, se nós amássemos uns aos outros. Tá bom? É isso que nos identifica com Cristo. E você praticando o amor, todas essas outras coisas vêm a reboque. Por exemplo, quem pratica o amor sabe que precisa ser humilde. E humildade aqui é esvaziar-se como Cristo se esvaziou. Esvaziar da sua carnalidade, esvaziar do seu orgulho, esvaziar da sua arrogância. A palavra humildade vem de humus, que é terra, para mostrar que nós somos pó, somos terra, né? A Bíblia diz isso. O espírito volta para Deus, mas o corpo, né, volta para a terra. O pó volta ao pó. Então, por que andar com arrogância se nós somos humus, se nós somos pó, se nós somos terra? Outra prática da misericórdia. Meus irmãos, misericórdia também está linkada com o amor. Porque o que é misericórdia? A palavra misericórdia vem de duas palavras, né? Miseri e cardia. Cardia, coração. Né? Miseri é miséria. Então significa sentir a miséria do coração. Ou seja, sentir a tristeza, o sofrimento do coração alheio. Misericórdia é isso. É ter essa empatia pelo sofrimento dos outros. Não só aquela coisa, sabe, de sentir pena. Não é sentir pena. É sentir empatia, é sentir misericórdia com ação. Com ação. Fazendo alguma coisa para ajudar. Tá bom? Outra prática, a prática da vigilância. No nosso caminhar, na nossa jornada cristã, precisamos andar vigilando. Então, do mesmo jeito, nós precisamos agir de maneira vigilante. Estar vigilante em todas as áreas. Meu irmão, se nós estivermos vigilantes no nosso falar, no nosso tratar, no nosso andar, como nós, até no nosso pensar, é importante para nós vivermos um caminhar, uma jornada com Cristo, né? Outra prática, prática do discernimento. Precisamos disso. Vivemos tempos muito confusos.
E esses tempos confusos, eles podem atrapalhar a nossa caminhada. Então, discernir é preciso. Discernir o que é de Deus, discernir o que não é de Deus. Discernir o que é do Evangelho e discernir o que não é Evangelho. Tá bom? Nesses tempos confusos. Prática da paciência. A paciência dizem alguns que é aquele fruto do Espírito que é, na verdade, o amor que sabe esperar. Né? Então, prática da paciência. Que não é fácil, porque a maioria de nós não somos, né, pacientes. Prática da confiança. Praticar a confiança em Deus. Praticar a fé em Deus. Isso é muito importante, tá? Outra prática, a prática do viver diário da palavra. A prática de você assimilar a palavra de Deus dentro de você. Né? Tem a ver, meu irmão, com aquilo que eu faço. Tem a ver com as minhas ações diárias. Você imaginou se a palavra de Deus bradasse em nós para cada ação errada que nós fôssemos fazer? Não é importante isso? A palavra vem ao nosso encontro, martelando na nossa mente quando você está para cometer algo errado. Então precisamos praticar isso, tá? Isso é algo que você não consegue aprender na faculdade. Isso é algo que você consegue aprender no viver diário com Deus. Principalmente pedindo ao Senhor que essa palavra seja introduzida dentro de você. Pois, afinal de contas, o melhor lugar para a palavra está dentro do nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra prática, prática da alegria. Tá? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei que às vezes a gente não tem motivos para viver alegre, né? Mas o Senhor continua sendo a nossa alegria. E a alegria do Senhor é que nos faz fortes para este caminhar com Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, último ponto, vencendo os dias maus, tá bom? Esse texto que fala sobre isso, sobre remir o tempo, ele é melhor traduzido desta forma, assim, olha. Usem o tempo da melhor forma possível, apesar de todos os males destes dias ou desta era. Ou seja, o que esse texto está dizendo aqui sobre remir o tempo? É você entender que nós temos pouco tempo de vida, né? A Bíblia fala de 70 anos, que o que passa disso é canseiro e enfado, já falamos sobre isso, né? Temos um prazo de validade, hora, dia, mês, ano contado. A Bíblia fala que temos 70 anos para viver. A ciência diz, os cientistas dizem que hoje os homens, de maneira geral, a humanidade, vive em média 74 anos. É isso que eles dizem, né? Segundo pesquisas. Mas o que Moisés diz também no Salmo 90 é o que passa disso é canseiro e enfado, ou seja, é a prorrogação que você tem da vida. O nosso tempo é rápido, irmãos, nesta terra, né? Inclusive há um vídeo que fala sobre isso, né? The life is short, né? A vida é curta. Mostra, você já deve ter visto aí. Se não, professor, assista isso para você entender isso que nós estamos falando, né? Mostra uma mulher em trabalho de parto. O filmezinho é pequeno, é menos de 1 minuto, e ele é distópico, tá, irmãos? Ele não é dentro de uma realidade assim verdadeira. Ele tem uma essência, uma realidade, mas a forma como ele é contado é de maneira simbólica para você entender. Então a mulher está ali em trabalho de parto e de repente o bebê nasce. Quando ele nasce, ele é jogado, ele é lançado para fora dela e ele vai pela janela do hospital, né? E ele vai voando. Ele vai voando. À medida que ele vai voando, meus irmãos, ele vai passando por todas as fases. E é impressionante isso, né? Ele vai passando. Ele saiu lá como bebê, mas ele vai, isso em fração de segundos, ele vai crescendo, infância, adolescência, juventude, idade adulta, não é?
maioridade, velhice, e quando ele está lá na velhice ele vai descendo. E quando ele desce, ele já desce direto no túmulo. Porque a Bíblia diz que a vida é como um sopro. Então, irmãos, se o tempo é rápido para nós, o que a gente precisa fazer? Porque nesse mesmo texto de Moisés, ele fala claramente: ensina-me a contar os meus dias. É como se ele estivesse dizendo isso, que esse mesmo conceito. Ensina-me a remir o tempo, a aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Ou seja, se eu tiver ideia do tempo que eu tenho, eu vou procurar viver esse tempo da melhor maneira possível, agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. E aí a gente entra para o segundo ponto aqui, porque está falando de remir o tempo em comparação com a volta do Senhor. Se nós acreditamos que Cristo mesmo está às portas, então a gente precisa viver na iminência da volta do Senhor. O que devemos fazer, conforme Pedro? Apressar o dia da vinda do Senhor. Pregando o Evangelho, não é? Evangelizando, sendo ativo na obra de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós, porque o que a gente precisa saber, e aí já indo para o terceiro subponto para encerrar, é que, meus irmãos, à medida que a vinda do Senhor se aproxima, os dias vão ficando cada vez piores. Porque você tem aqui na terra um ser maligno com os seus agentes que sabem. E aí eu queria que vocês lembrassem daquele textozinho lá de Apocalipse capítulo 12, que diz lá que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então, se ele sabe que tem pouco tempo, o que ele vai fazer com esse tempo? Lutar contra a igreja do Senhor. Ele vai querer complicar mais ainda a vida da igreja. Por isso que os dias vão ficar cada vez piores. Não adianta essa teologia da prosperidade querer pregar aí que o reino de Deus é aqui agora, porque tem crente aí que está querendo trazer o reino literal de Deus aqui e agora para esse mundo. E eu digo para vocês pela palavra do Senhor que nós vamos ter sim no novo céu, uma nova terra, dias maravilhosos, que na realidade vai ser uma eternidade, mas até chegar lá a coisa vai piorar muito, meus irmãos. Vai piorar muito. E a gente precisa entender isso. São os dias maus que vão vir por aí, que já estão aí, à medida que a vinda do Senhor se aproxima. Meu querido, se esse vídeo, se essa breve reflexão foi importante para você, compartilhe. Deixe aí os seus comentários, tá bom? E ajude para que Deus abençoe esse canal, para que ele cresça e mais pessoas ouçam e também use os nossos materiais, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.